Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento ou no cotidiano dos mineiros. E hoje eu converso com a professora de cinema Tatiana Carvalho Costa. Ela é presidenta da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, a APAN. Bem-vinda ao Sem Protocolo, Tati. Muito obrigada, Sidney. Obrigada pelo convite. Tati, a APAN já está fazendo quase 10 anos, né? Ela é de 2016. Sim. Quando vocês criaram essa associação, qual foi o objetivo? Por que vocês sentiram essa necessidade? Bom, o objetivo foi a representatividade das pessoas negras em âmbito institucional, né? Para dialogar com o parlamento, com o poder público, com as outras entidades. Porque era um momento ali, 2016, em que já havia sido implementado um conjunto de ações afirmativas por força de lei, né? Tanto na educação quanto na cultura. E já havia um conjunto muito grande de pessoas negras atuando no audiovisual. Só que os números apontavam para um cenário muito desfavorável, assim, pouquíssimas pessoas negras chegando a espaços, inclusive acesso a verbas públicas, porque o audiovisual brasileiro é muito irrigado por verbas públicas, né? Em diferentes sentidos, e a governança do audiovisual brasileiro, sobretudo em nível federal e em níveis municipal, estadual, não reconheciam isso. Então, para ter essa representatividade institucional, a instituição foi criada. E até que vocês chegaram em 2025, estiveram em Cannes este ano, e lançaram uma campanha Cinema Negro é Cinema Brasileiro. Fala pra gente por que esse mote. É uma provocação, uma frase aparentemente óbvia, né? É óbvio que cinema negro brasileiro é cinema brasileiro. O problema é que existe, do ponto de vista simbólico, a maioria dos filmes, do que aparece na TV, ainda é predominantemente branco, masculino, cisgênero e sudestino, sobretudo concentrado em Rio e São Paulo. Exato. Os números indicam que a participação, por exemplo, de mulheres negras na direção dos filmes é baixíssima. Tem anos que não tem nenhuma mulher dirigindo os filmes de maior circulação. No geral, as pessoas negras não participam nem de 5% da produção nacional comercial. No país que é o país mais negro fora da África, somos 56% da população. Fora a reprodução de estereótipos historicamente no cinema brasileiro e na TV. Tem um estudo, por exemplo, do GEMA, que é o Grupo de Estudos Multidisciplinar em Ação Afirmativas da UERJ, que aponta que, por exemplo, em 20 anos de telenovela da maior emissora do Brasil, apenas 4 protagonistas foram mulheres não brancas, né? 3 negras, uma fazendo 2 papéis, que foi a Thaís Araújo, e num deles a novela chamava Da Cor do Pecado. Então, existe uma discrepância muito grande entre o que é visto nas telas, quem constrói as narrativas, quem domina aí a construção dessas narrativas e o que, de fato, é o país. Então, essa afirmação é meio óbvio, mas é um pouco para provocar essa reflexão. E eu já vi você falando que esse cinema negro é cinema brasileiro, porque o que tem hoje é esse que você falou, né? Que é branco, masculino... Do Sudeste. Do Sudeste, é isso. E aí... Que é o que a gente chama de cinema brasileiro identitário. Porque quando aparece muito, igual aqui no Parlamento, é uma grandíssima maioria de homens brancos, sim, né? E isso é... O Parlamento é como se tivesse o sujeito universal. Todo o resto é identitário, todo o resto são grupos sociais minorizados. Gente, homens brancos são também um grupo social. A questão é que estão majoritariamente em lugares de poder, né? Então, a nossa sociedade, ela é plural. E quanto mais plural, mais verdadeiramente brasileira ela vai ser. E por que acontece esse silenciamento da questão racial no audiovisual, Tati? Porque isso está na sociedade, né? Você tem o exemplo do parlamento, que também exclui pessoas negras historicamente. E existe uma questão, a gente discute muito soft power, né? Assim, sim, como a indústria criativa como lugar de soft power. Mas existe um soft power que opera no Brasil, que ele é muito cruel, que é o racismo. E ele está introjetado, né? Assim, as pessoas acham normal não ter uma quantidade significativa, representativa da porcentagem da sociedade brasileira nos parlamentos e nem em representações televisivas, no cinema. Cargos de poder que não sejam nem políticos, nem mais grandes empresários, né? No mercado, né? De trabalho de uma maneira geral, assim. Isso é do ponto de vista das imagens, né? Mas também do ponto de vista econômico. Se você for olhar dados da RAIS, do Ministério do Trabalho, né? E a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, tem um observatório que chama OCA, Observatório do Cinema e Audiovisual Brasileiro, e lá diz que
há uma discrepância, assim como em outros mercados e na média da sociedade, entre remuneração. As pessoas negras ganham muito menos que as pessoas não negras, que as pessoas brancas no audiovisual. A Mesmo média, dentro metade, do audiovisual. Dentro do audiovisual. E o audiovisual é um setor que remunera 90% acima da média nacional. Então, a discrepância fica ainda maior. Ô, Tati, você já começou aí a adiantar um assunto que eu queria falar com você, que eu vou entrar nele agora, falando do audiovisual e falando de televisão também. As telenovelas sofrem críticas, assim... hoje há uma tentativa de rever isso, porque historicamente os papéis reservados aos negros eram ali da empregada doméstica, do motorista, do bandido, do escravizado. E como no cinema você também vê isso acontecendo? Ou é diferente? O cinema, por ser mais artesanal, tem um olhar diferenciado para essa questão ou ficou por aí também? Então, se a gente for falar de cinema comercial, o que aparece nas salas de cinema e tem impacto na sociedade de uma maneira mais ampla... chegar assim, massivamente, porque, assim, né? Tem muita produção de curta-metragem e muita produção de cinema independente brasileiro, né? E isso já começa a ficar mais diversificado. Mas, por exemplo, tem uma imagem que eu gosto muito de usar em sala de aula, que é um comparativo sobre que tipo de imagem o cinema projeta. É a imagem do Dadinho do Cidade de Deus. Uma criança negra com uma arma na mão, uma bananeira atrás, filmada de baixo para cima e apontando a arma de um jeito ameaçador para quem está ali. E isso nutre um imaginário que tem consequências terríveis, né, para a nossa sociedade. Reforça o estereótipo. Reforça o estereótipo de negro como uma ameaça. No Brasil se opera um genocídio da juventude negra nutrido muito por esse imaginário que criminaliza e discrimina de uma maneira geral, sobretudo homens negros, mas mulheres negras também. E a outra imagem que eu coloco como contraponto é do Deivinho, personagem do Marte 1, do Gabriel Martins. Que é um personagem super complexo também, um menino de periferia, que está ali num contexto que o pai quer que ele seja jogador de futebol, mas ele quer ser astrofísico e ele constrói um telescópio para olhar para fora da Terra, para o sonho dele, que é muito maior do que esse planeta. E é uma representação que traz uma carga imensa de humanidade para esse sujeito, esse menino negro, que pode ser o que ele quiser e não essa prisão, esse cativeiro estético, como diz uma pesquisadora que eu gosto muito, a Cynthia Guedes, o cativeiro estético. Não que não haja pessoas negras na criminalidade, isso há. O problema é achar que é só isso, né? E que naquele contexto de periferia também só haja pessoas criminosas. Não é isso, né? Então, acho que é isso. E você citou a televisão... E o problema também não é ter pessoas negras em papéis de serviço. O problema é essas pessoas só servirem para isso, só chegarem para entregar o cafezinho para o protagonista branco. Se essa pessoa tem uma complexidade humana, né? De novo, voltando a Marte 1, a mãe do Deivinho é uma diarista, que tem um conjunto ali de situações que ela passa e a gente consegue acompanhar as emoções daquela mulher, os desejos, os problemas dela, nessa dimensão da vida, né? O problema é esse aprisionamento no estereótipo que reduz as pessoas negras a apenas uma coisa e não a humano, né? Ô, Tati, e para encerrar esse assunto telenovela, até como transição para onde eu quero chegar, você vai entender, a gente teve uma polêmica recente em relação a Vale Tudo. Exato. A personagem principal, Thaís Araújo, houve um movimento nas redes sociais dizendo que ela estava sofrendo um apagamento. A novela é um remake, que na versão original, lá em 1988, a curva era sempre ascendente. Exato. E não, o que não aconteceu agora. E como a protagonista era negra, é aí o ponto que eu quero chegar. Não basta ser só a atriz, né, Tati? A discussão foi essa muito assim na rede social. Tem que se saber escrever para o protagonista negro. Exato. E quem que vai saber escrever para o personagem negro, Tati? Num número muito reduzido, pessoas brancas que passaram por um processo de vivência e não só letramento racial. E tem uma consciência da própria branquitude. Quando eu falo letramento racial de pessoas brancas, eu falo que é da compreensão da branquitude. E, obviamente, das questões raciais relativas a pessoas negras. Mas existe um conjunto muito grande de pessoas negras extremamente talentosas que não ocupam esses espaços de construção de narrativas massivamente. Quanto mais dinheiro e mais audiência, menos pessoas negras. Em relação à telenovela e às roteiristas de telenovela, a gente não tem dados assim concretos. Mas, por comparação, vou trazer os dados que a gente tem do cinema.
desse observatório da Agência Nacional do Cinema. Os filmes que chegam mais no grande público, eles têm orçamentos altos, custam mais de 5 milhões de reais. O Fundo Setorial Audiovisual ajuda muitos desses filmes a chegarem. Os dados mais recentes são de 2023. Em 2021 e 2022, os filmes que receberam ou que têm orçamentos acima de 5 milhões de reais tiveram 94% de roteiro escrito por pessoas brancas e foram dirigidos em 92% por pessoas brancas. Quer dizer, a política pública está operando uma segregação. A política pública é excludente. Por que a política pública é excludente? E aí eu não estou falando do governo X ou Y, eu estou falando de uma lógica de sociedade. Porque isso atravessou o governo anterior, falei de 2021, e os dados saíram agora em 2023. Claro que existem metas para se superar isso, mas é muito lento porque é uma mudança estrutural na sociedade, né? A TV Globo, ela tem como meta até 2023, isso está declarado lá num plano específico que foi divulgado recentemente, se não me engano esse ano, ter até 2023 50% de pessoas negras atrás e à frente das câmeras. Isso é maravilhoso, né? Mas qual a qualidade dessa presença? Essas pessoas vão ter acesso às decisões nas narrativas? Ou vai ser um tanto de Thaís Araújo submetida a arcos de personagem que são descendentes dessa maneira e, quando reclamam, são apagadas da novela? A Thaís Araújo teve que ir no compliance da Globo, porque não teve conciliação possível com a roteirista da novela, né? Isso é muito grave, né? Esse tipo de chegar uma atriz do tamanho da Thaís Araújo ter que fazer uma coisa dessa. Olha o nível de violência com a mulher que ela é. Isso, né? Exato. É um nível de violência com a mulher negra que ela é, enquanto trabalhadora do audiovisual, né? Ela não conseguir conversar dentro da empresa em que ela trabalha sobre questões que a própria empresa diz que são importantes, né? Então, a gente ainda tem que avançar muito. E você considera, assim, que o audiovisual, o cinema, pode ser um instrumento de combate a esse racismo aqui no país? Totalmente, assim. Não é um único, mas o audiovisual como um todo, televisão, cinema, o que a gente tem acesso no nosso celular, né? E aí tem implicações também de legislação. A gente está numa casa legislativa, né? É importante ressaltar isso. A legislação brasileira precisa dar conta de olhar para essa área cinzenta, que é o que circula de discurso racista, e estimular discursos que desconstruam esse racismo na sociedade, né? Porque senão a gente vai eternamente, por mais que haja leis, há leis, né? Há o Estatuto da Igualdade Racial, há uma série de legislações e normas infralegais que vão ajudar a gente a combater. Mas só isso não basta, né? O imaginário brasileiro, ele é historicamente constituído nessa hierarquia racial. Então, a gente precisa de mais imagens e mais circulação dessas imagens para poder desconstruir isso. E agora, uma provocaçãozinha. O cinema, ele precisa ser assim ou ele apenas também pode ser assim? O cinema pode ser muita coisa, inclusive isso. E pode não ser também. E, inclusive, o cinema feito por pessoas negras não necessariamente tem que ficar o tempo inteiro falando de questão racial. Por favor, liberem a gente disso, sabe? Mas enquanto a sociedade... Tem um filme que até concorreu ao Oscar há pouco tempo, do escritor americano, que ele lançou um livro com um pseudônimo, ele é um autor negro, porque ele queria se livrar dessas amarras de ter que sempre militar na literatura dele, né? Exato. Porque é inevitável, assim, a nossa presença no mundo, se a gente não está nesse lugar hierarquicamente destinado a nós, numa sociedade de herança escravista igual ao Brasil, é um lugar político. Eu estar numa sala de aula enquanto uma professora num curso de cinema é uma exceção e, portanto, é um lugar político. Enquanto não for normal, enquanto eu ainda for uma exceção, eu sempre vou ser um corpo político. Então, o cinema que eu fizer vai estar impregnado disso, dessa vivência. Obviamente, o cinema que uma pessoa negra faz não precisa, ou não deveria precisar, ser político. Tem muitas pessoas negras que se dedicam ao cinema para fazer cinema experimental, de outras coisas, entendeu? Eu, por exemplo, gosto de videodança. Queria me dedicar a videodança, entendeu? Sei. Já fiz videoclipe. Então, assim, a gente precisa ter essa liberdade de escolher. Mas essa liberdade de escolher o que eu vou falar, independente da minha posicionalidade racial, ela só vai ser plena quando a sociedade me reconhecer plenamente como cidadã, como humana, como um artista, e não
a minha raça vira antes. Ocupando os espaços, né? Porque a raça vem inevitavelmente antes, quando a gente é uma pessoa negra, né? E aí, quando o cinema presta atenção nisso, expõe esses problemas, a gente vê o racismo na tela, você nota uma mudança, nota que pelo menos naquele momento a discussão acontece? Sim, mas acho que tem uma coisa muito perigosa. Por exemplo, eu gosto muito, e a gente defende muito isso, né, institucionalmente, imagens propositivas, narrativas que digam, como diz o Nego Bispo, eu quero falar de nós ganhando, porque de nós perdendo, eles já falam, né? Uhum. Imagens da nossa vida, da nossa humanidade plena, da nossa cidadania plena. Agora, existe uma coisa muito perversa, que nutre as hierarquias de poder racial na sociedade. O quê? Que são as imagens do nosso sofrimento. O assassinato do George Floyd, por exemplo, que todo mundo viu aquela imagem terrível. Terrível. Foi durante a pandemia, né? Durante a pandemia, despertou uma discussão muito grande na nossa sociedade, por um lado. Por outro lado, ela reiterou um espaço de poder. É pouquíssimo provável, se não impossível, que um homem branco seja confundido e assassinado, mesmo com alguém filmando, daquela maneira brutal. A gente está falando de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, de um policial que ajoelhou no pescoço do George Floyd. Exato. Até ele brutalmente morrer. Porque confundiu ele. Mesma coisa aqui no Brasil. A gente teve casos no Rio de Janeiro. Um homem que estava esperando a esposa e a filha com um guarda-chuva e sempre confundiram aquele guarda-chuva com um fuzil, e ele foi sumariamente executado. Aconteceu em hipermercados, né? O segurança ir lá e matar um Exato. frequentador. São casos isolados, número 1 milhão, não sei qual, entendeu? Toda hora a gente tem uma notícia terrível de uma pessoa negra sendo brutalmente assassinada por engano. Ou não. Mas o meu ponto é, essas imagens circulando, e o cinema também reproduzindo isso, a televisão reproduzindo isso, reforçam uma hierarquia racial. Não são pessoas brancas que são submetidas a essas execuções sumárias sem julgamento. A brancura, ela é um escudo de dignidade para a pessoa, nesse sentido, né? Principalmente se a questão da classe estiver ali. A gente também vê circulando algumas imagens de empresários xingando policiais e não tomando nenhum tapa na cara, né? Se fosse uma pessoa preta, um negro, Exato. Já estava levando seu papo. Exato. Então, estou falando de algo que acontece na sociedade e que é veiculado por meio das imagens. E que, no imaginário coletivo, vai reforçando, então pessoas negras são esse lugar, não são pessoas brancas. Vai reforçando esses estereótipos na cabeça. E quando isso vai para o cinema reverbera. Claro que o cinema pode representar a realidade. Ok. Mas é preciso povoar o imaginário coletivo com outras imagens, para que a gente consiga também nutrir essa inteligência e esses afetos coletivos com essas proposições de vida, com a nossa humanidade. E para você, qual produção audiovisual mexeu com você nesse sentido? O que te tocou? E também, voltando lá atrás, o que te levou a trabalhar com isso? Foi alguma coisa ali que você viu que mexeu com você a ponto de falar, é isso que eu quero fazer da vida? Vou responder a última. Eu tinha 7 ou 8 anos e tinha duas coisas que eu ficava absolutamente fascinada. Aquelas salas de cinema imensas, parecendo nave espacial, né, gente? Porque antes eram muito grandes as salas, né? Cine Brasil, aqui em Belo Horizonte, né? O Cine Brasil, Cine Jax, chiquérrimo. Naves espaciais, o Palladium. E a gente entrava para ver Guerra nas Estrelas, ET, Trapalhões. E tinha todo... E era um evento, assim, uma roupa que se colocava para ir ao cinema no fim de semana. Era um... E eu me lembro na infância de ficar assim, ansiosa, querendo que aquele momento se repetisse. E aí meus pais eventualmente me levavam ao cinema, minha irmã e eu, crianças, naquele mundo fascinante. E de olhar um filme, com a mesma idade, a memória mais longínqua, né? De olhar na televisão e falar, como que é possível fazer isso? Assim? Essa pessoa estava nesse lugar, mas agora está no outro. Efeitos especiais, eu ficava fascinada com aquilo, né? Então, eu acho que essas vivências na infância, elas acabam definindo os caminhos que a gente vai
percorrer na vida, né? Mas é isso. E a outra pergunta eu esqueci que você falou. Que filme que marcou, principalmente nessa questão de retratar a realidade do povo negro? Eu vou falar de 2 filmes, que inclusive estão disponíveis em plataformas de streaming. O Dia de Jerusa, dirigido pela Viviane Ferreira, e Marte 1, que eu já falei, dirigido pelo Gabriel Martins. Porque são 2 filmes, um fala de vivências de mulheres negras, e principalmente essa mulher negra mais velha, que está ali num espaço de solidão, mas consegue estabelecer uma relação a partir da escuta de uma mulher mais jovem. E todo esse tempo que elas têm uma com a outra, e me impressionou muito, assim, essa dilatação temporal de uma conversa entre 2 mulheres negras. Isso eu nunca tinha visto no cinema. Um filme só sobre isso. 2 mulheres que se encontram e tem esse tempo de falar da vida. Isso é extraordinário. Com todas as modulações e complicações e complexidades que tem ali. E, inclusive, uma dimensão de um realismo fantástico que traz para o filme. E Marte 1, por colocar várias camadas complexas de uma família que é muitíssimo brasileira. Da grande BH, né? Demais, com o nosso sotaque, que delícia. E várias pessoas, inclusive que não negras, se identificam com isso. Porque assim, a gente não costuma ver esse tipo de produção sendo... representando a gente aqui de Minas. Exato. Né? E as paisagens, que é a Filmes de Plástico, que é a produtora, né, do filme, consegue fazer isso com maestria. Mostrar as nossas paisagens. E ver beleza na nossa cidade, nas nossas vivências, em pequenos detalhes. Uma mãe que fala para a filha, põe força aí nesse bombril, minha filha, aria essa panela direito. O pai que está ali torcendo para o menino, que quer ser jogador de futebol e encontra o Sorin. Eu sou atleticana, mas foi legal demais ver o Sorin nesse filme, entendeu? Porque tem esse imaginário do futebol de Minas Gerais ali. Então, acho que é isso, assim, além da vivência específica de pessoas negras, esses filmes trazem uma dimensão de humanidade que várias pessoas se identificam, né? É muito legal. E aqui no Brasil, para falar de cultura, o negro está sempre inserido, mas, por exemplo, muito no contexto da música. A gente perde a conta. Milton Nascimento, Gilberto Gil, Djavan, Paulinho da Viola, o Grammy agora, gente. Lineker, Lued Luna, JP, exato. Todo mundo tem ganhando também prêmio. Majur, tem uma galera, tem o Emicida. Mas no audiovisual a gente identifica também alguns atores, mas é o que você falou, o bastidor, a gente não vem imediatamente o nome de um diretor negro. Não. Fala pra gente do trabalho dessas pessoas também, quem que você presta atenção, em quem a gente deve prestar atenção também. Você falou do Gabriel Martins, da Filme de Plástico, e produziu Marte 1. Aqui vou puxar a sardinha para Minas Gerais, certo. Né? Tem o Gabriel Martins, tem o André Novaes, que tem um tipo de cinema que eu acho incrível. Ele, como diz o Gabriel, ele é um grande realizador de comédias românticas em Minas Gerais. E um tipo de comédia romântica, tem um filme dele, do André, que eu adoro, que é O Dia Que Te Conheci, que também está disponível nas plataformas aí, que tem 2 protagonistas. Um deles é um trabalhador de escola, um cara que perde o emprego porque não consegue acordar na hora. E aí ele encontra uma mulher, que é interpretada brilhantemente pela Grace Passou, que vira para ele e fala, olha, você está tomando uns remédios psiquiátricos que precisa ser ajustado, você não vai conseguir porque... E aí eles ali nessa conversa sobre quais remédios é a melhor cantada do cinema brasileiro, que ele vira para ele e fala, vão lá em casa ver minhas receitas médicas. Aí, o cara postou alto. Que cantada horrorosa, gente. Vão lá em casa ver minhas receitas psiquiátricas. Mas o filme é muito divertido, assim. E isso, eles saem de Betim, atravessam e vão tomar um chopp no centro de Belo Horizonte, debaixo do viaduto Santa Teresa. Então tem toda uma paisagem e um jeito de ser nosso, muito divertido. Então o André é um cara muito inventivo, assim, que eu gosto muito. Tem uma outra mineira que está na Bahia, que chama Glenda Nicásio, que tem um filme que ela fez também com outro mineiro, que é um homem branco parceirão dela, que co-dirige os filmes e faz roteiro. Eles têm uma produtora que chama Rosa Filmes, e o filme mais famoso deles chama Café com Canela. É lindo esse filme, muito lindo, muito linda a relação de uma aluna com a professora, a aluna já adulta, vivendo a vida dela ali. Enfim, não vou dar spoiler do filme, mas é um filme muito sensível, muito bonito desse encontro dessas pessoas, né? Vou deixar esses 3 nomes. Tem vários outros, né, que poderia... Falei da Viviane Ferreira também. Sim.
E tem um conjunto de pessoas, aqui em Minas Gerais, tem uma produtora que eu gosto muito, que chama Ponta de Anzol, que tem feito, vai produzir o primeiro longa-metragem agora, mas tem feito muitos filmes em curta-metragem, e esses curtas a gente consegue assistir, tem a plataforma Minas Play, que é aqui de Minas Gerais mesmo, tem outras plataformas online que tem curtas-metragens gratuitos, e também tem assinatura, tipo a Todisplay da APAN, mas tem a do Itaú Cultural, várias outras, em que é possível acessar esses filmes, né? De uma moçada muito interessante aí. Ô, Tati, o nosso tempo está acabando, mas eu quero tratar ainda de alguns assuntos com você. Na sua vivência, ou vendo colegas também, quando o realizador bate a porta de um estúdio, de uma produtora, de um streaming, com uma proposta de um cinema que trata da questão da negritude, como que é a recepção? Olha, existe uma dinâmica de mercado que é muito cruel, né? Porque ela não se baseia só nas boas ideias. Ela se baseia na capacidade de execução. Então, depende de investimento, né? Prévio. Por isso que a gente brinca que cinema brasileiro é cinema de herdeiro. O filme do Walter Salles chegou ao Oscar porque é o Walter Salles que conseguiu investir muito nisso. O cinema brasileiro, né? ainda é elitizado, você diria? Muito elitizado. Até por essa questão de precisar do recurso para ser feito. Exato. Né? Muito recurso. E mesmo quando há uma demanda, porque houve num determinado momento, né? Anos atrás. Aí depois entrou o Trump, nos Estados Unidos as coisas mudaram, mas as plataformas de streaming, e também por causa da regulação do streaming aqui no Brasil, as plataformas seguraram os investimentos, né? Mas quando houve demanda, por exemplo, a APAN fez um projeto com a Amazon chamado Lab Negras Narrativas, justamente para desenvolver as histórias para que elas fossem possíveis de ser executadas, né? A gente fez 7 edições do Lab Negras Narrativas, boa parte delas com patrocínio da Amazon. Mas a gente aí, meu raciocínio é esse, assim, as produtoras, as plataformas de streaming, quando encomendam produções, elas se concentram muito no Rio e São Paulo e nas produtoras que já são grandes. Então é isso, o rio corre para o mar, né? Sim. As produtoras que já são grandes e que já têm uma estrutura. E aí são essas produtoras brasileiras que eventualmente vão contratar pessoas negras para ou dirigir ou contratar roteiros, né? Então tem uma coisa que, nesse sentido, acaba sendo um pouco perversa. Porque o principal ativo do mercado audiovisual são as ideias. É o direito patrimonial de explorar aquela ideia. Um exemplo, falei de Guerra nas Estrelas, né? Jorge Lucas, todo aquele universo do Guerra nas Estrelas é uma franquia. Tem a série de filmes, tem seriado também nas plataformas. Tem o parque, tem um monte de coisa. Tudo isso é venda a partir de uma ideia. Então, quem tem lucro a partir disso é quem detém o direito sobre aquela ideia. Nem é quem teve a ideia. Porque às vezes quem teve a ideia vendeu a ideia. Então, é quem tem o direito sobre aquela ideia. Então, acaba sendo uma coisa difícil, porque por mais que as narrativas negras possam chegar, pelo sistema econômico ali da indústria do audiovisual brasileiro, dificilmente a pessoa negra que teve a ideia vai conseguir lucrar muito tempo com a própria ideia. Ela vai ter que vender a ideia dela muito rapidamente. Vai fazer um bom dinheiro ali. Mas, por exemplo, eu vendo um roteiro para você, para a sua produtora, por R$100 mil. Dinheirão para mim. Você vai lucrar 2 milhões, eu não vou ver um tostão disso. Então, tem toda uma dinâmica que acaba... Bom, as histórias vão chegar, mas quem que vai economicamente ter vantagem com isso, né? As leis de incentivo, você acha que ajudaram a mudar um pouco isso? Você já começou a falar dessas ações afirmativas, assim? Sim, mas a governança do audiovisual brasileiro... Assim, lei de incentivo ou edital, ele é uma ferramenta de política pública. É preciso que haja uma política pública mais robusta, nesse sentido, para poder dar conta de desfazer uma dinâmica excludente. Como eu disse, a lei do audiovisual, o Fundo Setorial do Audiovisual, tem 20 anos, né? Em 2023, 94% dos roteiros ainda são de filmes com mais de 5 milhões no orçamento, são feitos por pessoas brancas. Então, assim, não é só o incentivo que faz com que o cenário mude. Ajuda, mas não exclusivamente. A gente, por exemplo, está lutando pela ampliação das ações afirmativas. Atualmente, temos até um dispositivo para incidir nessa lógica dos agentes econômicos, detentores do direito patrimonial ou que recebem a política pública ali mais diretamente, que é o conceito de empresa vocacionada para a reparação histórica, que são empresas com quadro societário majoritariamente negro, com as pessoas negras com poder de decisão sobre as histórias e que podem ter uma atuação ética de impacto socioeconômico nos seus territórios, empregando pessoas negras, e que tenham uma construção de um conjunto de conteúdos, uma carteira de produtos
que contribua para o enriquecimento da nossa sensibilidade e inteligência coletiva sem estereótipos negativos. Certo. E aqui nós estamos no mês da consciência negra, que celebra a luta de Zumbi dos Palmares, que é a segunda vez que é feriado nacional, né? E na nossa realidade, ou no audiovisual, Tati, o que você gostaria de ver de mudança? Não estou falando de filme não, hein? Eu tenho um sonho, assim, que eu acho que é possível. Em 2040, ter uma geração de pessoas de 20 e poucos anos que tenham a memória afetiva povoada de experiências com imagens, de narrativas positivas negras. As pessoas que tenham uma memória afetiva de bons filmes com protagonistas negros, heróis negros, pessoas vivendo situações comuns negras em sua humanidade. A memória afetiva da sociedade brasileira, não estou falando só de pessoas brancas, não. Meu sonho é que em 2040, logo ali, haja um conjunto muito grande de jovens que tenham passado a infância e a adolescência vendo mais Marte 1, vendo mais Um Dia com Jerusa, vendo mais filmes e mais conteúdo na televisão que valorize a pluralidade da humanidade da sociedade brasileira. E, portanto, sejam menos propensos a serem criaturas discriminadoras umas das outras. Que assim seja. Eu não podia terminar sem antes te pedir algumas indicações de filmes. Você já falou alguns, sem repetir, rapidinho, mais 3 filmes aí do cinema negro brasileiro que merecem atenção. Eu vou falar de filmes que estão disponíveis gratuitamente nas plataformas de streaming. Melhor ainda. 2 filmes que estão disponíveis gratuitamente e um que vai ser lançado em breve. Um chama República, que é dirigido pela Grace Passot, que é uma atriz premiadíssima e que se aventura pelo cinema agora. É um curta-metragem que foi feito durante a pandemia e é dos filmes mais vigorosos, assim. Um outro filme também de uma diretora mineira, que é bailarina, que mora em Paris. Ela é bailarina e coreógrafa, mas se aventurou pelo cinema. Também está disponível online, chama Noir Blue, Deslocamentos de uma Dança. É um curta-metragem também, quase média, tem mais de 25 minutos. E que conta a experiência dela de um jeito muito poético em 10 cidades na África, no continente africano. E um filme que vai ser lançado, que é da Safira Moreira, uma diretora baiana, que chama Cais, que é um filme sobre o processo de luto dela, a partir da perda da mãe, mas também da vida, porque ela também fala do nascimento do filho dela. É um filme super bonito, ganhou vários prêmios em festivais agora recentemente, festivais nacionais e internacionais. Estava inclusive no Japão, assim, foi super aplaudido e foi exibido recentemente em festivais de cinema aqui em Belo Horizonte. Está na programação do Fórum Doc, que é agora no fim do mês de novembro, começo de dezembro. Aliás, o Fórum Doc é começo de dezembro. Então, acho que ainda dá tempo do pessoal, inclusive, pegar no cinema aí, se o programa for nesse período. Tá certo. E vai tá no Cine Humberto Mauro, mas depois vai ser lançado comercialmente. Comercialmente, né? Tati, muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço. A gente estava conversando que meia horinha passa rápido, Demais, muito né? rápido, né? Muito rápido, mas que prazer, que conversa gostosa. Foi muito bom. Obrigada. E volte sempre. Voltarei, só à me Assembleia convidar. E ao Sem Protocolo. Sim, tá é certo. Só me convidar. Obrigado, viu? E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção desse episódio é de Érica Araújo, produção de Tatiane Fontes, áudio de Diego Olímpio e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.